Bom, estamos iniciando mais um podcast da Ascanves. Meu nome é Juscelino Bresetti, sou superintendente executivo da Ascanves. Eu sou Danilo Torresani, assessor executivo da Ascanves. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Nossa convidada de hoje, né, além de uma grande amiga, né, nossa vice-governadora do Estado do Espírito Santo, né, está aí ocupando as redes sociais na defesa da mulher, né, no modo geral. Jaqueline Moraes, uma honra muito grande ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, Jaqueline, é uma honra ter você aqui conosco. A honra é toda minha, quero agradecer muito o nosso superintendente das Ascanves, Danilo, que é o nosso assessor especial. Eu quero dizer que, para mim, é uma alegria estar aqui participando desse projeto. A Ascanves, que é a Associação das Câmaras Municipais, é uma entidade que cada vez mais vem crescendo, vem desenvolvendo, e eu, que já fui vereadora, tenho um carinho especial por essa organização que vocês conseguiram trazer para o Estado do Espírito Santo como modelo já para outros estados, né? Isso aí. Nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui com a nossa vice-governadora, né, Jaqueline Moraes, né, colocando aqui uma foto que vai ilustrar o nosso bate-papo, né? Nós vamos falar do antes e do depois, né? Quem tem trabalho tem história, né? Jaqueline Moraes, que já tem a sua história gravada no Estado do Espírito Santo, né? Reforçou a história agora, virando a primeira vice-governadora mulher, né? Que muito honra a categoria, né? As mulheres são muito bem representadas, e não só as mulheres, né? A gente fala muito desse tema de mulher, mas Jaqueline também representa os movimentos sociais, né? Jaqueline veio dos movimentos sociais, foi lá na década de 90, no início da década de 2000, presidente da associação de camelô, né? Dos ambulantes da época. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui, vamos fazer essa retrospectiva. Pode manter, nossa produção pode manter a foto da Jaqueline ali, que é o tema do nosso podcast, do início ao fim, que é a Jaqueline, que nós vamos conhecer como nós já conhecemos, mas o público vai conhecer como merece ser conhecido. Que foto inspiradora, muito bonita. Muito inspiradora. Nós fizemos um evento uma vez na igreja do nosso saudoso pastor Jaime, que nós colocamos uma foto semelhante a essa, né? Mas uma outra foto que a Jaqueline tem no gabinete dela, que todo mundo ficou encantado com a foto, né? Então, assim, é uma foto que mostra que quem tem sonho, luta por ele, que o sonho tem condição de virar realidade. Então, Jaqueline, conta pra gente, né, para o nosso público que está nos assistindo, nosso podcast aqui das Ascanves, vamos fazer um retrospectivo da sua vida, como você chegou do Rio para o Espírito Santo, como se deu a sua chegada aqui? Transformação de carioca para capixaba. É isso aí. Primeiro, eu quero agradecer muito às Ascanves. Quem tem trabalho tem história. Eu acho que é isso que a gente consegue entender aqui no Espírito Santo. Depois eu vou falar um pouquinho da obra, que essa história está registrada como legado para todas as mulheres. Mas eu cheguei aqui no Espírito Santo com os meus pais. Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai era... A gente antigamente falava muito assim, caixeiro viajante, camelô, ambulante, que trabalhava nas festas do interior. Então ele saía do Rio de Janeiro para fazer essas festas do interior de Minas, no interior do Espírito Santo também, que a gente não conhecia. Mas meu pai era um nordestino que saiu naquele momento que o Brasil passava pela migração, onde os nordestinos, baianos, pessoas de Minas Gerais vinham para os grandes centros. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, encontrou a minha mãe, teve 3 filhos, eu, a minha irmã Andréia, meu irmão César. E quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu vim para cá, para o Espírito Santo com eles. Aos 14 anos, eu tive a minha primeira barraca, porque meu pai tinha uma ideia assim, para a gente ter o respeito na vida, a gente precisa de ter trabalho, de ter dinheiro, e a gente precisa todo mundo trabalhar para sobreviver. Nós chegamos no Espírito Santo numa época que tinha um crescimento industrial aqui, e o centro de Vitória era muito acolhedor, ou seja, acolhia os trabalhadores que vinham de tudo que é lugar, porque as pessoas saíam dos seus lugares para trabalhar no centro. Então, nós conseguimos uma cidade que nos acolheu, foi Cariacica, uma cidade que acolheu muitas pessoas nas construções da CST na época, das grandes empresas que estavam vindo,
vindo, esses trabalhadores muitas vezes iam para Cariacica, que tinha lotes barato, às vezes não tinha infraestrutura. Então, a minha família, nós conseguimos comprar uma casa, um barraco de madeira lá em Flechal 2, e nós fomos para lá, passamos um período em São Francisco, ali num apartamento da Coab, mas não deu muito certo, nós fomos para Flechal. Então, onde minha mãe tem casa até hoje, inclusive. E foi ali que, com 14 anos, eu tive a minha primeira barraca por decisão minha, muito empreendedora, um pouco dessa energia boa do meu pai, de dizer, ó, em tempo de crise, você chora ou vende lenço, escolha sempre vender lenço, escolha trabalhar, escolha não sofrer pelas dificuldades e nem reclamar das dificuldades. Então, essa é a Jaqueline, que chegou aqui animada. E com 14 anos eu parei de estudar. Então, um pouco dessa retrospectiva é que eu tive que parar meus estudos pela necessidade do trabalho, mas depois eu tive a oportunidade de retornar, e aí que vem essa pegada dos movimentos sociais. A sua mãe também é uma grande referência para você, né? Ela é meio elétrica, né? Tudo tá bom, não tem tempo ruim. A minha mãe é. Eu sempre falo assim, que meu pai, ele me impulsionou para o empreendedorismo, para ser uma mulher corajosa, para não olhar para as dificuldades, para não ficar com uma filosofia que eu tenho até hoje do rio. O rio nasce com o objetivo de chegar ao mar. E ele não fica discutindo com pedra e nem com os obstáculos. Ele vai contornando, sobe, cresce, desce, desaparece, daqui a pouco ele aparece de novo, mas ele segue o objetivo. Então, isso vem do meu pai, muito dessa origem dele. E a minha mãe é aquela pessoa assim, sempre dá muito bom, positividade sempre. Se tiver o tempo cinza, chuvoso, ela fala que maravilha. Ela tem um coração muito agradecido, mas é uma mulher de 75 anos com uma disposição para o trabalho. Para você ter uma ideia, eu voltei a estudar na EJA com 26 anos. A minha mãe, quando viu que eu estava avançando, fui para o curso de Direito, a minha mãe, aos 64 anos, voltou a estudar na EJA também. Que bacana, serviu de inspiração. Exatamente. Você conheceu o seu marido, foi na mesma época que você trabalhava de camelô? Sim, eu conheci o Adilson justamente na hora do movimento social. O Adilson Avelina, ele já era o presidente da associação na época, ele estava começando também, precisava de pessoas para ajudar, porque foi uma época difícil. Sim. O que a gente pensava sempre ali no centro, Juscelino e Danilo? A minha indignação era porque as pessoas falavam assim, vão tirar os camelô daqui do centro e vão colocar na Ponte Seca. Na Ponte Seca, onde vendia palmito, que hoje é o Portal do Príncipe, né? Tá bonito lá, né? Mas era uma fala, assim, que era constante. Onde ninguém passava, Onde não passava nem vento. A gente brincava, pô, não passa nem vento, nós não vamos vender nada lá. E não tinha um projeto de camelódromo. Então, nós formamos a associação com a ideia de levar para o poder público a ideia do que já tinha em São Paulo, que já tinha em Belo Horizonte, que era um camelódromo, um espaço acolhedor, um espaço onde poderia levar para o centro de Vitória vários órgãos públicos. Por exemplo, a pessoa que quer pagar sua conta de água, de luz, tivesse nesse espaço. Um espaço onde as barraquinhas pudessem estar organizadas, ter banheiro, ter uma praça de alimentação. A gente sonhou com isso. Nós chegamos a procurar pessoas para desenhar. Então, a gente começou a associação ali. Eu comecei mesmo em 98, já entendendo um pouco mais sobre a associação, mas eu só assumi mesmo a presidência da associação lá em 2004, 2003, por aí, quando a gente assumiu. Eu lembro que nós estávamos numa reunião, Jaqueline, já vice-governadora, nós estávamos na reunião com Luiz Paulo Veloso Lucas. Jaqueline, já peguei muito com ele. Ele era prefeito, né? E a Jaqueline, quando ele era prefeito, a Jaqueline estava lá na barraca. Eu batia panela. Eu fazia aquela manifestação, levava todo mundo, bora bater panela. Eu tenho fotos. É incrível, por incrível que pareça, quem me deu a primeira tribuna livre foi a Neuzinha, vereadora na época. Eu gosto de falar porque ela foi uma parceira das Canves quando iniciou, né? Hoje ela não está mais na vereança. Mas a Neuzinha, ela falou comigo assim, lá quando eu comecei no movimento, Jaqueline, você tem direito à tribuna livre. Você sabia que você, como associação, tem direito? Então, conhecer os seus direitos foi algo que me impactou muito. Opa, a gente, às vezes, nós, população brasileira, você que está aí nos acompanhando, você às vezes só se preocupa em saber os seus deveres, mas às vezes não procura saber o direito, e nós temos muitos direitos que a gente não conhece. Como que você lidava com a questão da discriminação
que é a realidade de muitas pessoas que trabalham de camelô, não é? E assim, eu vejo assim que é um trabalho digno, é um trabalho honesto, mas que na visão de muitos é tido como um trabalho informal, que não tem tanta relevância, né? E acaba discriminando essas pessoas. Até os próprios comerciantes, né, em volta, mas a gente paga imposto, eles não pagam. Eles querem ter o mesmo direito que a gente, entendeu? E eu tive uma época em São Paulo, num evento dos movimentos populares, e nós fomos visitar a região do Brás. O rapa juntava que trouxe tudo, saía todo mundo correndo. Entendeu? É assim mesmo. Mas olha só, o que acontece? Eu vou falar do que Danilo falou e vou falar um pouquinho do que você falou também. Primeiro, que eu só tive contato com... Quando eu fui presidente da Associação dos Camelô, eu tive contato com a primeira vez um grupo de estudantes falando assim, queremos fazer um trabalho sobre marginalização do trabalho informal. Quando eles me falaram isso, eu tomei um choque, porque eu nunca me vi como marginal. Eu não entendia, para mim, marginal era aquela coisa assim, negativa, mas eles quiseram dizer assim, vocês estão à margem da sociedade porque vocês são informais. E estava sendo debatida uma lei na Câmara, na Câmara Federal sobre o microempreendedor individual, que eu não tinha conhecimento nenhum, até 25 anos, 26, se você me perguntasse para que serve um político, eu não sabia. Para que servia? Sei lá, deve servir para alguma coisa. Para mim não muda em nada, porque eu não vinculava um político à política pública. A minha falta de consciência política Sim. não me fazia vincular. Eu sabia que a gente tinha que se unir para lutar pelo direito de trabalhar. Mas como iniciava esse direito, como é que essas coisas aconteciam, minha mente estava muito limitada. Porque a mente de quem trabalha todo dia, quem sobrevive do seu suor, é muito naquilo que você faz. Eu pegava o ônibus cheio, ia trabalhar, voltava, amava minha barraca, voltava de noite para casa, fazia comida, cuidava de filho. Não tinha muito tempo para você ficar entendendo de leis que estão sendo discutidas lá no Congresso Nacional, ou na Assembleia, ou nas câmaras. Então, isso é muito comum da população mais simples e mais humilde. Então, eu não sabia de marginalização até aquele momento. Quando esses estudantes chegaram, eles falaram assim, a gente quer fazer um trabalho sobre marginalização do trabalho informal. Eu falei assim, quase que eu peguei uma hippie e falei, não, eu sou marginal, não. Aqui ninguém é marginal. Na verdade, eles que estavam querendo me conscientizar e dizer assim, olha, vocês são tratados como? Então, vocês precisam entender, está sendo debatida uma lei que a gente vai dar condição, depois dessa lei aprovada, ao pequeno negócio a se legalizar, que foi o MEI que surgiu alguns anos depois. Então, ali eles trouxeram uma certa dignidade pra gente, porque o cara que é pipoqueiro, a mulher que é costureira, aquela mulher que criou os filhos fazendo bolo, falou assim, mas meu filho vai estudar, eu vou fazer bolo em casa de aniversário, mas vou colocar meu filho para estudar. Esse filho estudava, mas essa mulher não tinha direito nem a um INPS no final, a uma aposentadoria no final. Eu lembrei do INPS, que a minha mãe falava muito de INPS, era o antigo INSS, né? Então, assim, essa mulher que estava em casa, às vezes, trabalhando, lavando uma roupa para fora, fazendo uma faxina, ela estava fazendo de tudo, ou esse homem, para os seus filhos terem mais dignidade no Brasil. Mas, infelizmente, não existiam leis que protegiam essas pessoas. Eu era uma dessas pessoas. Então, quando eu comecei a entender, eu fui para cima lutar por esses direitos. Agora, interessante, falando sobre a sua colocação, os comerciantes, ali pelo menos do centro, eles sempre foram muito nossos protetores. Porque tem, por exemplo, um amigo, eu queria até fazer uma visita a ele, ele hoje é dono de um restaurante ali na Rua 7, Dona Augusta, Vila Augusta. Vila Augusta. Ele tem até o antebraço, ele sofreu um acidente, e ele era o gerente da Jairo Móveis. Quando falava assim, olha o rapa, lá na Praça 8, quando chegava na Vila Rubinha ali embaixo, a gente aguardava tudo e saía correndo. Ele colocava a gente para dentro da loja, para nos proteger. Então tinha uma certa compaixão, vamos dizer assim, dos comerciantes. Eles falavam, só vigia a nossa porta de loja aí, hein? Vigia aí para ninguém roubar. Então sempre tinha isso entre o vendedor ambulante e o comerciante. A gente vê na sua história, tem uma passagem lá que diz assim, que eu fui convidado para uma reunião, acho na Câmara Municipal, e eu não tinha uma roupa, peguei a melhor roupa, né? Coloquei a melhor roupa para ir na reunião lá. Foi. Com todo mundo, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que a roupa era o de menos, né? Por quê? É porque eu comecei a entender que, quando eu assumi a associação, eu comecei a entender que vereadores,
prefeitos, deputados, eu comecei a conhecer essas pessoas. Então eu comecei a entender que eles eram pessoas normais como a gente. Tinha uma mesa lá de salgado, todo mundo avançando na mesa, comendo normalmente, e eu ficava assim... a distância da mulher trabalhadora que falou, primeira vez vai ter uma reunião com vereadores, com lideranças políticas, eu achei assim, gente, eu tenho que ir muito bem vestida. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que a distância, muitas vezes, era a minha falta de conhecimento. A distância era essa ausência de consciência política que eu tinha e uma falta de proximidade dos políticos com a classe trabalhadora. Isso existia também, porque as leis que tinham para você ganhar uma eleição permitia que você desse uma camisa em troca de voto. Quando eu comecei a balançar bandeira para candidatos, as pessoas falavam assim, se não me der uma camisa, eu não voto em você. Se não me der um chaveiro, eu não voto em você. Então eu cheguei a pegar, vocês troca, também devem ter chegado a pegar essa campanha, que as pessoas deixavam de votar ou votavam por causa de uma camisa. E aí eu falei assim, e a minha realidade? Não era diferente. Sabe por quê? Um dia, meu primeiro voto de vereador, eu dei num candidato, ele sabe disso, que ele é lá de Cariacica, se ele ouvir, ele vai lembrar. Ele deu umas camisetinhas de abadá para minha filha, que hoje tem 27 anos, a minha filha mais velha, e ela era pequenininha, no meu colo, no ônibus, a gente vindo da barraca, o ônibus cheio, e ela no meu colo, e ele, no terminal de Itaciba, ele entregou umas camisas. E aí era um abadazinho, tava assim, Martim Gelado, com a turma da Mônica. E atrás estava escrito Martim Geraldo, era o nome do político. Eu votei nele. Aí, depois de muitos anos, eu conheci ele na Câmara. E aí eu falei assim, Martim Geraldo, você teve meu primeiro voto de vereador. Por quê? Porque eu ganhei uma camisa para minha filha. Olha a minha falta de consciência política, não pela pessoa. Ele é uma pessoa maravilhosa, o Martim Geraldo, acho que foi um bom voto que eu dei, mas foi por causa da camisa. Eu não tinha nenhuma consciência política. E isso, assim, era a realidade de muitas pessoas, né? Eu acho que é hoje, até hoje. Mas, assim, hoje ainda, assim, com o avanço da questão da tecnologia, né, das redes sociais, eu vejo que as pessoas têm participado mais, né, têm tido mais atenção nessas questões políticas. A sua primeira experiência política, né, segundo a história, foi lá com a vereadora a Ilma, né? Ilma Siqueira, 1988. A sua história política começou de fato ali, foi a partir daquele trabalho seu com a Ilma, que você começou a se envolver mais diretamente na política. As pessoas falam assim, Jaqueline, antes e depois do Palácio, né? Parece até que a sua vida política começou no Palácio. E a gente, quem acompanha a sua história sabe que você foi vereadora, foi líder comunitária, né? Brigou lá por causa da questão do muro, né? A história do muro, todo mundo sabe do muro. Estava lá um dia conversando com o pessoal que viu aquela faixa lá. Essa é aquela mulher que brigou por causa do muro lá da escola? É essa mesmo, a própria. Então é nela que eu vou votar. Que viu lá na revista, viu no livro. De fato, a sua história política começou ali com a Ilma, né? Eu considero que a minha história política começou quando eu assumi a associação, quando eu conheci a Associação dos Camelôs, assim, a consciência política. Sim. Lá quando criança, ainda lá com a Ilma, em 88, eu tinha 14 para 15 anos. A Ilma foi interessante porque ela tinha um movimento social. Foi quando nós fomos morar nesses prédios da Coab. Então eu era muito novinha e eu ficava entre a barraca, a feira, às vezes meu pai não trabalhava, porque era tanta pressão para os camelôs não trabalhar no centro, que a gente ia para a feira cedinho e quando dava meio-dia a gente estava em casa. Então eu ia estudar no Cristo Rei, aí eu saía, porque aí uma vereadora Ilma na época abriu um projeto social, uma creche social. Não tinha creche em Cariacica, todas as creches que tinham era de projeto social. Então eu falava assim, eu quero ir lá ajudar. Mas isso eu acho que é mais da liderança que estava dentro de mim, de empreendedora, desde muito criança. Mas ali eu não tinha consciência política, não. Eu tinha, assim, a ideia, eu não sabia para que servia um vereador. Na verdade, naquela idade, eu balançava bandeira. Ela pegava aquela coisa que depois aconteceu comigo. Quando eu fui vereadora, candidata, era incrível. A minha campanha vivia cheia de criança.
todo lugar que eu ia, as crianças, me dá a bandeira, deixa eu balançar a bandeira. Era o que eu fazia por ela, sem saber que estava fazendo, mas por causa desse espírito empreendedor e de indignação que eu já tinha, mas não tinha consciência. Que uma coisa é você saber o que está acontecendo naquele momento e outra coisa é você ter a consciência do que está acontecendo naquele momento. Muita coisa do que aconteceu comigo na minha trajetória, eu só tive consciência anos depois, quando eu voltei a estudar, na 5ª série, quando a professora falou que eu deveria voltar para a EJA, com 26 anos já. Então, assim, aí que foi abrindo a consciência. O saber, o fazer já era muito de mim, dessa liderança. Aí, depois disso, lógico, eu me candidatei presidente da Associação dos Camelô. Depois eu fui candidata a presidente do bairro Operário, que ali também foi uma coisa interessante. A primeira vez que eu recebi uma carta, eu não sabia, sei lá, de Brasília, do Congresso Nacional, convidando, aquele envelope branco, convidando para uma prestação de contas. De quem era? Do Casa Grande. E foi onde eu fui na UFES, pela primeira vez naquele teatro da UFES, ele fez uma prestação de contas lá. Eu não sabia muito bem como agir, mas eu já sabia que eu tinha que me inserir politicamente para poder, que a associação iria levar a gente para conseguir coisas. Então, assim, meu marido foi candidato, aí perdeu algumas vezes. Então, assim, perdeu 3 tentativas, só ganhou na 4ª, e eu sempre ajudando. Você vai criando consciência. Então, eu fui criando a minha história numa linha do tempo, contando esses fatos a partir dessa liderança que eu tenho. O seu primeiro contato com o Renato foi nessa prestação de contas? Foi nessa prestação de contas, porque eu recebi aquele convite e eu fiquei, gente, como é que eles me acharam aqui, né? Eu sou presidente do bairro, presidente da Associação de Moradores do Bairro Operário. Eu poderia ter guardado esse envelope. Você vê que se eu quisesse ser política, eu teria que ter guardado tudo, né? Assim, em grande maioria, os vereadores sempre saem desses movimentos populares, né? Que é a Associação dos Moradores, a associação, que é os movimentos, né? Igual a associação lá dos camelôs. E geralmente você percebe que essas lideranças sempre surgem ali, que é a base do movimento popular. É por isso que nós, das Canves, a gente faz a capacitação agora, né, através do Instituto, do ICPL, a gente faz a capacitação não só dos vereadores e servidores da Câmara, mas também de liderança do movimento popular. Né? Quando a gente vai fazer um treinamento na microrregião, a gente convida não só os vereadores, mas já está iniciando um cadastro de todos os presidentes de associação, presidentes de sindicato, associação de produtores, porque é ali que está o futuro vereador, né, que participa desses movimentos. E muitas vezes eles caem, eles vão lá disputar a eleição por disputar, ganha, olha para o céu e fala, o que eu faço agora? Né? Nós tivemos um caso de uma vereadora que ganhou a eleição e ligou desesperada. Eu não sabia que eu ia ganhar, e agora, o que eu faço? Aí nós falamos, calma que nós vamos te ajudar. É verdade. Então a gente tem que estar com os projetos prontos para atender não só os vereadores, mas também a liderança do movimento popular. Mas, enfim, a Jaqueline foi vereadora em 2012. Qual foi o maior desafio para você chegar? Você foi vice-presidente da Câmara de Cariacica, né? Todo mundo afiado aqui com a história. Você foi vice-presidente da Câmara de Cariacica. Qual foi o maior desafio para você chegar a ser vereadora? Então, quando eu decidi pela candidatura de vereadora, é importante a gente deixar registrado, que inclusive isso está no meu livro, o meu esposo tinha sido vereador em 2008. Então, em 2008, ele assumiu em 2009, 2012, ele foi convidado para um partido e ele foi pré-candidato a prefeito. Eu achei que ele nem seria candidato a prefeito, mas ele era pré-candidato a prefeito. O grupo nosso, político, e eu estava na liderança do bairro. O bairro todo falava, você que tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E de tanto ouvir aquilo, eu acabei aceitando o convite do grupo, porque eu estava no meu 5º período de Direito, eu achava assim, deixa eu concluir minha faculdade, deixa eu pensar que eu queria ampliar. E eu tinha muita vontade de vir para o PSB. O partido, PSB era um partido muito organizado em Cariacica, e eu tinha vontade de ir para esse partido, mas eu não tinha oportunidade, porque o grupo político que eu estava fazendo parte não permitia a minha entrada lá, naquele momento. Então, eu peguei e falei assim, não, tudo bem, já que vocês acham que tem que ser eu venho. Mas eu não vou ganhar sozinha, eu preciso de todo mundo. Ganhamos a eleição.
quando nós ganhamos a eleição, eu decidi fazer um mandato à minha cara. Eu me candidatei, me convidaram para ser a vice-presidente da Câmara, eu articulei, ajudei a entrar, fui vice-presidente da Câmara, mas não perdi a essência que eu tinha do meu trabalho. Eu criei um gabinete móvel, que era apelidado de Jaque Móvel, porque qual era a essência da Jaqueline, que estava entrando para a política agora, para o mandato posterior, inclusive ao mandato do meu marido. Era de fazer um mandato com tudo aquilo que eu criticava nos políticos até então, eu fazia diferente. Tem uma coisa assim que é muito minha, que eu falo assim: toda mudança que você quer no mundo, começa por você. Então, essa praia tá suja. Você cata o seu lixo quando você vai à praia? Essa cidade tá suja. Você joga papel no chão? Então, assim, antes de reclamar, começa a mudança por você. E aí, eu reclamava muito dessa distância do político e da população trabalhadora. Então, eu queria, e foi o que eu mais ouvi na minha campanha. Eu fazia campanha na rua, pessoal, vocês ganham e some. Daqui a 4 anos, não sei o quê, vocês aparecem, não sei o quê. Então, eu sempre falava, gente, campanha, a gente aparece mais, porque tem 45 dias para fazer campanha. Agora, depois você tem que trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que manter o canal de escuta ativa. Foi quando eu fiz o gabinete móvel, que era o Jaque Móvel, que a gente andava na cidade. 2 vezes por semana eu fazia atendimento no gabinete e 2 vezes por semana eu fazia atendimento na comunidade. Aparecia de tudo que você pensar de pedido. Mas eu aproveitava esse momento para conscientizar as pessoas. Ou seja, aquela ideia... Lembra que eu falava da consciência política? Eu queria que as pessoas tivessem consciência política. Então, chegava lá pedindo de tudo, saco, cimento, areia, brita, emprego, tudo que você pensar. Mas eu falava, gente, vocês precisam conhecer o papel. Por que que o nosso ordenamento jurídico existe isso? Eu estava já no 5º período de Direito, tranquei a faculdade para entrar no mandato e depois não destranquei. Consegui tocar o mandato com a faculdade trancada porque eu me dediquei muito ao mandato. Então, eu ia para dentro, eu apoiava as ações das associações. Eu fiz parte, fui presidente da Comissão de Educação, de Saúde e de Assistência Social. Aprendi muito, cresci muito dentro do mandato, no sentido de ampliar a minha mentalidade política, o meu conhecimento, e dali que eu decidi, então, não vir à reeleição, porque aí foi onde você perguntou qual o maior desafio que eu tive na Câmara. Realmente foi que a nossa ideia de mulher na política fosse ouvida. Não é escutar audivelmente, não, é entender. Por que que eu não quero trabalhar com essa ideia de que você tem que comprar liderança, comprar votos? Eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas venham no meu gabinete pedir uma dentadura, mas já veio. Mas eu quero ensinar para ela que existe um projeto chamado SUS, tem um programa no Brasil. Eu quero educar as pessoas com a política pública. Eu quero uma política pública que, de fato, seja resolutiva. O Brasil já paga imposto demais para a gente não ter uma política pública de qualidade. Então, assim... Eu lutei por creche em tempo integral, porque eu, como mulher, eu sei o quanto a creche em tempo integral foi importante para mim. Um dia eu estava na minha barraca, o livro até fala um pouco sobre isso. Eu levava minha filha quando eu não arrumava ninguém para ficar com ela lá em Cariacica. E a irmã era uma freira, passou, você traz essa menina todo dia, estava meio chuvoso. Eu falei, não, irmã, eu só trago quando eu não consigo ninguém para ficar com ela. Leva ela ali na creche, Menino Jesus, que eu vou ficar com ela lá. Colocou minha filha na creche com 6 meses e saiu com 6 anos. A creche em tempo integral foi o que me deu condição de trabalhar o dia todo despreocupada. Isso é política pública. E a gente precisa entender e conscientizar as pessoas. Eu fiz isso no meu mandato. Que bacana. Você como vereadora, né, a gente sabe, a gente que acompanha o seu dia a dia como vice-governadora, a gente sabe qual é a sua bandeira, né? Sua bandeira principal é a bandeira da mulher, né? Porque as mulheres precisam de ter uma referência, né? E você hoje é uma grande referência, não só, né? Nós já perdemos você para o Brasil, né? Porque era só do Espírito Santo, agora já está indo para fora do país, fora do estado. Quando você era vereadora, você tinha uma bandeira específica? Era também a bandeira feminina, da defesa das mulheres? Ou tinha outras bandeiras sem ser só as mulheres? Eu sempre trabalhei muito com a ideia de fortalecer a educação, porque eu sempre pensei assim, a educação foi a virada de chave na minha trajetória.
Então foi através de uma voz de uma professora que falou, volta a estudar. Então quando eu volto a estudar, eu consigo enxergar essa virada de chave ali. E aí, ser presidente da associação e depois relatora, primeiro biênio eu fui presidente da comissão de educação e depois eu fui relatora da comissão de educação, eu discuti o PNE, ou seja, eu discuti o Plano Nacional de Educação, eu discuti o Plano Municipal de Educação, eu vi os desarranjos que tinha, eu aprendi muita coisa naquele debate, porque nós tivemos vários enfrentamentos sobre a política de gênero, e aí fizeram uma confusão com o PNE, dizendo que o PNE tinha uma coisa que não tinha. Então, assim, eu tive um momento muito forte vinculada à educação. E aí eu trouxe um pouco dessa minha trajetória. A educação é importante, desde a creche para uma mulher ter autonomia, quanto a EJA, que eu estudei e terminei, ensino de jovens e adultos, que é a EJA. Às vezes a gente fala EJA, pensa que todo mundo sabe o que é. EJA é ensino de jovens e adultos, ou seja, parei de estudar, já estou com 30 anos, como recuperar o tempo? Por uma EJA. Então, isso foi o que aconteceu comigo. E aí eu entendi que e a outra coisa é a política da educação profissional. Por que hoje o Qualificar ES é um programa do Estado que eu mais formei mulheres, que eu mais apoiei? Porque faz parte desse eixo educacional. Uma mulher, às vezes, ela precisa ter o conhecimento de gestão de negócio, ela faz o bolo em casa, não tem nada errado dela fazer o bolo em casa, o salgado, porque ela quer ficar perto da família, mas ela precisa fazer gestão de negócio, senão daqui a pouco o dinheiro que ela tá na empresinha dela no MEI, ela coloca para pagar uma conta de luz, o negócio, e daqui a pouco embola tudo. Daqui a pouco não tem para comprar matéria-prima. Não tem para comprar matéria-prima. Então, dentro dos nossos cursos Qualificar ES, nós inserimos gestão de negócio. Então, a pessoa faz um curso de salgado e quando termina tem gestão de negócio. Então nós fizemos e-commerce, ou seja, como vender o seu negócio na internet. Veio a pandemia. Nós fizemos curso de empoderamento digital para as mulheres. Então, na Câmara, meu foco, eu participei da comissão que nós criamos uma frente parlamentar em defesa das mulheres contra a violência. Nós criamos a pauta contra a violência, mas ainda não falava em violência política de gênero. Falava em violência contra as mulheres. Que ontem, inclusive, dia 7, que eu quero aqui deixar registrado, ontem foi 16 anos da Lei Maria da Penha, e é importante, né? Esse podcast vai passar, você falou dia 8, então ontem foi dia 7, se não sei o dia que vai passar, mas dia 7 de agosto foi o dia onde a Lei Maria da Penha completou 16 anos. É uma lei revolucionária, é a terceira melhor lei do mundo. Então a gente precisa compreender. Mas quando eu decidi não vir à reeleição, foi porque eu queria trocar de partido, eu queria fazer a virada. E a virada foi em 2017, onde eu venho para o PSB, que era o partido dos meus sonhos, a convite do governador Renato Casagrande, que até então estava sem mandato, mas me convidou para ser pré-candidato a deputado federal. Jaqueline, eu queria que você fosse candidata a deputado federal para me ajudar em Cariacica. Conta comigo. E eu nem sabia se ia ganhar, se ia perder. Eu só falei, conta comigo. E eu vim. E quando faltava 10 minutos para terminar, você presenciou muita coisa, né, Juscelino? Sim. Ele falou assim, Jaqueline, você não pode ser candidata federal, mas não. Aí eu, brincadeira. Por quê? Você não me convidou, agora tá me cortando? Ele, não, porque eu quero te convidar para você ser a minha vice-governadora. Ali ele quase me fez cair da cadeira. Entrando nessa questão da vice-governadora, eu estava até comentando com o Danilo hoje, vindo de Baixo Guandu, você enfrentou muito desafio, né? Você encampar esse desafio de ser vice-governadora, né? Primeiro desafio que a gente imagina, uma vez eu vi um deputado que não sabia que eu tinha tanta aproximação, o deputado falando assim, o governador é doido. Tanta gente aqui que cresceu com ele fazendo campanha, né? Coloca aquela negrinha que não tem nada a ver, nem daqui do estado né? Então tem esse preconceito, né? E alguns que não falam, né? Mas a gente sabe que tem, entendeu? Por que colocar uma pessoa negra da periferia, dos movimentos, né? E os movimentos hoje se sentem representados, né? As mulheres principalmente hoje se sentem representadas. O pessoal fala assim, a mulher não vota em mulher. De repente não votava em mulher, né? Então assim, eu entendo que talvez tenha sido esse um dos maiores desafios, mas na sua concepção a discriminação foi o maior desafio para você na sua vida política como vice-governadora? Jaque, antes de você responder essa pergunta dele, eu queria fazer
um comentário também a respeito sobre os seus desafios lá no seu gabinete móvel, no seu Jaque Móvel, né? Que você disse a respeito dos cidadãos, né, que iam até você e não sabiam muito bem o papel do vereador, né, que igual você disse, que faziam pedidos, né, de dentadura e disso e daquilo, e você informava, né, que tinha lá no SUS esse serviço, que era direito deles ter essa política pública. E assim, eu penso que essas coisas deveriam partir assim da educação na escola. Você já se formar na escola sabendo os seus direitos, os seus deveres como cidadão. Você saber o papel de um vereador, o papel de um deputado, do governador, do senador e de um presidente. E muitas vezes você sai da escola sem ter esse conhecimento. Então, assim, eu acho muito importante para as escolas, para a área da educação, falar sobre isso com as pessoas. Verdade, você está bem coberto de razão, Danilo, porque a educação, ela faz isso, ela vai pautando o papel. Hoje está melhorando muito, porque hoje o acesso à informação é melhor. Então, você já percebe pessoas dizendo o seguinte: eu percebi isso lá na minha campanha. Não, se alguém vier aqui me oferecer um saco de cimento para votar nele, eu vou pegar o saco de cimento e não vou votar. Sim. Eu já percebi esse movimento da população. Então, esses movimentos, eles foram crescendo, e hoje, com as plataformas de informação também, que ajuda, porque eu sempre falo que onde começa o empoderamento de todos nós seres humanos? Na informação. Francis Bacon dizia: informação é poder. Quem tem informação tem poder. Então, se eu sou uma pessoa bem informada, eu não preciso participar do pleito eleitoral, mas eu quero conhecer, eu quero saber o papel de cada um, até porque eu quero votar naquela pessoa e quero cobrar daquela pessoa, eu quero acompanhar se o que ela falou na campanha é a mesma coisa que ela está falando no mandato. Então, isso sim, parte do papel da educação, do papel da informação, do conhecimento. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso com as crianças, com a base, vai crescendo cidadãos cada vez melhor. Dentro do que o Juscelino falou, os desafios de ser uma mulher negra e periférica foram grandes. Inclusive de pessoas ligadas a mim dizem assim: para que falar mulher negra? Não é tudo mulher? Aí eu falei assim, eu ouvi gente próximo de mim falar assim, eu falei assim: gente, vocês precisam entender que isso é uma autoafirmação. Quando eu falo que sou mulher negra, eu estou dizendo que a representatividade importa, que as mulheres negras precisam se ver. Nós estamos aqui no estúdio, tem a Capitã Priscila, foi uma das primeiras mulheres negras da corporação. Ela também se passou por muitos desafios. Por quê? Por ser negra, porque o cabelo da gente não permitia. Eu não era convidada para uma festa de 15 anos, não tinha creme suficiente, não se discutia o tom de pele. Na minha juventude, na minha adolescência. Quando a gente usava meia calça, hoje você chegava a comprar, não a meia calça cor da pele, vinha aquela perna de boneca, parecia aquela meia russa. Ou então você comprava uma fumê. Então, assim, quando começaram a se reafirmar, é um pouco daquela ideia daquela menininha que viu a Maju pela primeira vez no jornal, apresentando o Jornal da Tarde. Ela: mamãe, o cabelo dela é igual a mim. Então, essas referências nós precisamos ter. Eu, por exemplo, cheguei na vice-governadoria, quem era a minha referência? Se eu fui a primeira, não tinha ninguém para eu olhar. Mas o que eu olhei? Eu olhei as mulheres guerreiras, tanto da minha história, que eu começo o livro, inclusive, falando sobre Zacimba Gaba, como as mulheres que passaram pela trajetória da política, que fizeram um bom trabalho. Então, nós, mulheres, precisamos de referências, mulheres negras precisam, os negros, jovens negros precisam. Então, quando eu chego hoje nas escolas, que eu vejo aquelas meninas do cabelo cacheado, felizes com seu cabelo, porque você tem que fazer o que você quiser. Ah, mas eu gosto de usar o cabelo alisado. Não tem problema, é assim que você gosta, use alisado. Ah, porque o meu cabelo é cacheado. O pior é quando a gente sofria preconceito por não se identificar e não se auto-reconhecer e não se aceitar. Porque os livros de história não nos ensinaram a nos aceitar. Quando falava da escravatura, falava assim, do tempo da escravatura, falava assim, os escravos que vieram para o Brasil. Não veio escravos para o Brasil. Veio seres humanos para o Brasil. Homens e mulheres que aqui no Brasil foram escravizados. Príncipes, princesas, reis, rainhas. Príncipes, princesas, reis, rainhas, pessoas trabalhadoras das suas comunidades na África. Quando eu inicio o meu livro, eu falo do Porto de São Mateus, era o quarto maior porto, e chegou 4 milhões de seres humanos escravizados nos navios, que não podia ser navios negreiros, sim,
porque traziam seres humanos para serem comercializados nas praças. No Rio de Janeiro, principalmente, foi um porto de grande entrada para as Américas, era a capital do Brasil. Então, nós estamos lutando contra isso. Por isso que eu sempre defendi a política de cotas de negro, de mulheres, agora na política, que tem recurso específico para as mulheres se candidatarem. As mulheres precisam tomar posse desse direito que elas têm de ocupar as cotas, de ocupar o recurso. Por quê? Porque não dá para todo mundo. Algumas terão mais, outras terão menos, mas é importante que você ocupe esse lugar para que você se empodere. Agora, os desafios do Juscelino, foi verdade. Eu ouvi assim, dos haters nas redes sociais. Onde Renato Casagrande arrumou essa neguinha do pé russo para ser vice-governadora? E eu falava assim, ele viu primeiro em mim, antes de ver que eu sou uma mulher preta, ele viu a grande liderança. Eu acho que é esse o olhar do líder. O Renato viu a liderança. Antes de ver uma mulher negra e periférica, ele viu que ali tinha uma liderança, pelo olhar e pela experiência. Então, ele me deu a oportunidade de ser essa primeira mulher, e nós temos origens semelhantes. Ele também é de uma família de imigrantes, que veio para cá, para o Brasil. Muitos foram enganados pela terra, pelo trabalho, e chegou aqui, tiveram que desbravar. Foi os brancos escravizados, né? De uma certa forma, eles foram para dentro desbravar muita coisa, mas os negros aboliu a escravatura e foi para onde? Não tinha trabalho, não tinha nada. E a cultura que os brancos tinham quando chegaram era assim, nós vamos honrar na terra, mas os nossos filhos vão estudar. Então, a família do Renato, a origem dele é uma origem de pessoas humildes, mas que colocaram os filhos para estudar na idade certa. A minha família de negros, que humildes, mas que colocaram, a gente só tinha uma oportunidade de trabalhar, mesmo que fosse na informalidade. Então, as nossas origens se cruzam nesse momento. E quando se trata desse assunto do negro, as pessoas acabam esquecendo que a gente tem pouco mais de 133 anos de abolição da escravatura. Então, é inegável existir o preconceito. Como que em pouco mais de um século a gente consegue reverter todos esses 400 anos passados de escravidão em apenas um século? Sendo que quando o negro foi abolido da escravidão, ele não teve um direito à educação, não teve direito à saúde, ele foi lançado para a rua. Tanto é que muitos deles voltaram para as fazendas para ser escravo, para trabalhar em troca de comida, porque não tinham como se sustentar. Exatamente. E aí você percebe que está muito próximo. Estudou história, hein? As mulheres e os negros, porque a primeira Câmara no Brasil foi instituída em 1532. As mulheres conquistaram o direito a votar em 1932, 400 anos depois. Então, nesses 400 anos, tanto de escravatura quanto de não direito, cerceamento de direito das mulheres, o que aconteceu? Mulheres e negros não poderiam frequentar a escola, a menos que o seu pai fosse rico e pagasse. Aí sempre tinha as poetisas, a literatura sempre foi muito forte com as mulheres, a saúde, as mulheres se formaram médicas, as mulheres se formavam, tinham que ir para fora, às vezes, do Brasil para estudar, porque o Brasil cerceava esse direito. As mulheres só votam há apenas 90 anos, menos de um século. Sim. Então, você vê que a abolição tem pouco tempo, que na verdade não foi uma abolição assim, vamos dar esse direito ao negro. Não. Foi uma revolução dos próprios negros. Eu sempre falo que quando a base se mexe, aqui em cima acontece alguma coisa. E aí a base se mexeu. Os quilombos começaram a surgir, as pessoas já não estavam indignados, tinham muito envenenamento dos seus senhores, dos seus donos, e eles iam para o quilombo, eles iam para a mata, nos grandes centros, eles iam para as favelas, que na verdade surgiu favela, comer as favas. As favas eram as plantas que tinham nos altos dos morros, e eles viviam escondidos atrás daquelas grandes favas e se alimentavam ali mesmo e não desciam. Criavam suas famílias naqueles morros, e depois foi surgindo as favelas. Então, assim, o nome está aí. E esse negro hoje não é diferente. A nossa população, eu falo aqui no livro, é uma verdade. Muitos problemas sociais que nós temos no Brasil hoje, e aí eu vejo gente aí defendendo isso, defendendo armamento, defendendo menoridade penal, defendendo um monte de coisa, sem que o Estado entre, de fato, com a mão dele. Muitos problemas sociais no Brasil hoje, nós estamos carregando desde a escravatura, porque foram 400 anos em média de escravatura. Então, nós precisamos entender que a gente não muda em menos de um século. Nós temos um Brasil que a nossa Constituição, a última Constituição nossa, tem 31 anos de idade, é uma neném. Então, assim, ou a gente preserva as nossas
nossas instituições com seriedade, com política pública de fato, coloca escola, coloca creche em tempo integral nas periferias, nos morros, que as mulheres irão sair para trabalhar, que os pais sairão para trabalhar, seus filhos estarão seguros, ou então, se a mão do Estado do Brasil não entrar, o tráfico organizado entra e aí leva as nossas crianças. Então é isso que a gente luta na política, por qualidade de vida no social também. E tudo isso que toda a sua história de vida que você passou, Deus a chegada de vocês, da família aqui no Espírito Santo, né? Até a sua passagem pela Câmara de Vereadores, a sua história te ajudou na sua gestão como vice-governadora? Porque às vezes as pessoas reclamam assim, mas o fulano está lá, é governador, nem sabe da minha vida, nem sabe o que eu passo, né? Quer dizer, a gente conhece a história de Renato, né? Renato, né, tem toda uma história com o movimento, né? Foi deputado, foi senador, foi isso, foi aquilo, né? E você viveu isso na pele, né? Lá no Rio, do Rio para Vila Velha, de Vila Velha para Cariacica, né? Quando vocês firmaram, sua família firmou residência em Cariacica. Isso ajuda você no seu dia a dia, na lida com as pessoas? Com certeza. Você recebeu já no seu gabinete aquelas pessoas que estavam lá na Praça Costa Pereira com você? Já. Entendeu? Você via nos olhos deles o orgulho que eles têm de ter você representando-os agora. A gente sempre sabe que nem todo mundo vai chegar. Então, assim, se você sabe, olha uma cidade de Cariacica com 190 mil eleitores, em média, 19 vereadores na minha época. Então, é 1% de 190 mil, né? Não menos ainda, 0,1%. Sou ruim de matemática, mas vamos lá. Não sou tão ruim, não, mas de 19 é mais que o vestibular, se você for pensar. E a mesma coisa hoje. A Câmara dos Deputados são 30 deputados e nós temos 4 milhões e 100 mil habitantes. Então, só vão chegar 30 para escolher, para debater. Então, a política no Brasil é de representatividade. A Câmara Federal são 10 vagas de deputados. O Espírito Santo, isso é proporcional à sua população. O Rio de Janeiro são mais de 60. Então, a gente entende que o Espírito Santo, por ser geograficamente quase do mesmo tamanho do Rio de Janeiro, mas a nossa população é de 4 milhões e 100, a do Rio de Janeiro é de mais de 15 milhões. Então, nós estamos falando de uma população de 4 milhões e 100, que tem 10 cadeiras na Câmara Federal. E talvez você não vai conseguir mudar as leis que o Brasil precisa, de fato, como você precisa. O que você precisa garantir para o Estado? É governança. E o Estado do Espírito Santo tem garantido isso. Então, hoje, o que eu levo de experiência do tempo que eu fiquei na vice, e eu levo o que você colocou. O Renato Casagrande foi um dos primeiros parlamentares a discutir a lei do MEI. Enquanto eu estava recebendo os alunos me explicando o que era a lei do MEI e eu precisando de ter, porque eu era informal. Então, se você precisa pesquisar o tempo que ele tem na política e o tempo que eu entrei, você percebe que quando eu chego, a lei já está formalizada e eu entro, de uma certa forma, com um olhar mais empático. Eu acho que todo mundo que tem essa vivência, por que o Renato é um cara que olha tanto para o campo e ele gosta de ver as estradas, prontas, faz estrada em tudo que é lugar. Ele é o governador que mais pavimentou estrada no Espírito Santo. Por que ele tem isso? Porque ele sabe o sofrimento que a família dele passava quando eram famílias de agricultores, pequenos agricultores, que vendiam verdura de lá para cá, daqui para lá. Quantas vezes o carro quebrava, quantas vezes não podia passar porque chovia, quantos buracos tinha. Então, acaba a gente carregando essa carga da nossa emoção, do nosso fazer para a gestão. Isso é muito normal do ser humano. Então, eu faço isso, eu faço com muita alegria. E hoje eu quero, assim, estou fechando esse ciclo, deixando esse legado, que é o livro Origens, como a periferia me levou para a política e me fez vice-governadora. Esse livro já está disponível em QR Code. Qualquer um que estiver aí nos assistindo pode baixar gratuitamente. É um projeto da Fundação João Mangabeira, do nosso partido, que eu e Renato fazemos parte. Nós somos do mesmo partido. E aqui, na abertura do livro, eu falo
a frase que mais me impactou. Se a política não servir para fazer justiça, ela não serve para mais nada. E justiça social é o que a gente precisa no Brasil. A gente precisa reduzir as desigualdades sociais. É impossível você viver num país com tão pouca gente, com tanto dinheiro, pouquíssimas pessoas com tanto dinheiro e muita gente com tão pouco. E isso é a desigualdade social. O que chama isso? Desigualdade social. Nós precisamos cuidar dos nossos empresários, nós precisamos cuidar do ambiente de negócio, nós precisamos cuidar das cargas tributárias, mas nós não podemos deixar de cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é governar. Governar é cuidar das pessoas. Então, eu fiz isso agora nesse período, e eu quero continuar fazendo na política, porque eu posso afirmar, eu sou política, um ser político. Se eu tiver mandato ou sem mandato, eu sou um ser político e vou fazer política onde eu estiver, porque a gente não faz política só com mandato. Eu espero ter mandatos, mas se eu não tiver, eu vou continuar fazendo política. Eu acho que isso que é importante. Por falar em ter mandatos, qual o próximo desafio da Jaqueline Moraes? Depois de vice-governadora, vem um novo desafio. Já está posto agora. Eu passei pela convenção, minha convenção, junto com a do governador, lançou o governador a reeleição de governador, e hoje ele trouxe um vice que é uma pessoa que tem experiência também em gestão, ligada com o setor empresarial, com as pessoas, com as comunidades em geral, que eu também conheci lá atrás, e a Jaqueline foi lançada deputada federal. Eu estou com muita alegria de dizer que a partir do dia 16 que começam as eleições, eu não posso falar de eleição agora, porque faltam 8 dias ainda para começar. Inclusive é meu aniversário, dia 16 de agosto. Quem quiser mandar presente para mim. Todo mundo vai sabendo disso. Eu já estou falando logo, né? Se vocês aqui do estúdio quiserem mandar um presente para mim, dia 16 de agosto é meu aniversário, a gente pode pedir voto. Hoje eu posso dizer que já estou aprovada na convenção, já tenho o registro da minha candidatura de deputada federal, mas só podemos pedir voto a partir de 16 de agosto. E eu quero realmente cumprir essa tarefa de saber se as pessoas aprovaram. Eu sempre acho que um mandato vem quando... Tem um planner grandão no meu gabinete, vocês já tiveram lá, já viram, né? Os 4 anos. Um mandato tem 1.461 dias. O que eu penso do mandato e do político brasileiro nos meus pensamentos, vamos dizer, na minha filosofia? Que às vezes você ganha um mandato, as pessoas pensam assim, nossa, difícil se reeleger. E a pessoa começa a se perder no mandato. Eu não. Eu ganhei um mandato de 1.461 dias, coloquei em contagem regressiva, tenho minhas agendas todas planejadas, eu estou vivendo um mandato com muita força de vontade, com muita vontade de fazer diferente, com muita vontade de deixar um legado para as mulheres, para amanhã as meninas que vierem depois de mim, as mulheres que vierem depois de mim, terem uma referência para poder falar, poxa, eu queria ser uma vice como Jaqueline, não foi de enfeite, ela foi para cima, ela falou, ela lutou, ela correu atrás. Então eu estou deixando um legado. E aí, se as pessoas entenderem que você teve um bom mandato, no meio, quase antes de terminar, que é em outubro, você tem a oportunidade de escolher para ver se você assina novamente um contrato de mais 4 anos, de mais 1.461 dias com essa pessoa. Eu penso assim que é a política. Então, nesse prisma que eu estou caminhando, vou fazer campanha nos 45 dias que a lei permite e vamos esperar o resultado, né? Onde me colocarem, eu estarei fazendo política, porque eu sou um ser político. Nós queremos aproveitar, então, agradecer mais uma vez aqui a Jaqueline, né, por disponibilizar. A gente sabe como é que é a sua agenda, né? É uma loucura de estar hoje no Caparaó, amanhã lá no norte, amanhã na região serrana, enfim. Mas você achou um tempinho para nos atender, né, aqui no nosso podcast. Aproveitando também para agradecer o nosso presidente Vaguinho, nosso vice-presidente Cezinha, lá de Marechal, a Márcia, de Rio Novo do Sul, o Sérgio de Santa Leopoldina, enfim, toda a diretoria das Canves que nos permite, a gente tem essas ideias doidas, vamos fazer isso, pode tocar. Então, autoriza, a gente toca o projeto. Então, o nosso projeto das Canves, né, já está sendo publicado, né, nós temos 23 presidentes já gravaram, presidente, outros convidados, Domingos Gustavo, no Tribunal de Contas,
né, Gilcinho Gomes, que foi presidente da Câmara de Laranjas da Terra, e hoje recebendo aqui a nossa querida vice-governadora Jaqueline Moraes. Eu queria pedir ao pessoal da técnica para voltar a marca das Canves, que eu vou passar a falar com a Jaqueline agora da Ascanves. Nós quando iniciamos o trabalho da Ascanves, nós sempre tivemos um apoio muito grande do governador Renato Casagrande. Quando o governador ganhou, vocês ganharam a eleição, mas nós ganhamos, nós estávamos juntos no projeto, o governador nos colocou como referência a vice-governadoria. Lá dentro da vice-governadoria, nós nos reunimos diversas vezes com a diretoria das câmaras, com os presidentes de câmara, né, e lá nasceu um grande projeto chamado Capacitar para Legislar, por uma sugestão sua, né? E esse projeto, nós fizemos ele 3 edições, a terceira edição foi feita, a segunda edição foi feita virtual por causa da pandemia, nós rodamos as 10 micro-regiões, estava comentando no podcast anterior, levando para os vereadores as ações do governo dentro da pandemia. E a gente criou o Instituto Capacitar para Legislar, qual você é a nossa patronese, né, junto com o nosso deputado lá de Minas Gerais, Ercílio Diniz. Nós queremos, em nome do presidente Vaguinho, agradecer todo o apoio que você nos deu dentro do seu mandato como vice-governador, né? Eu tenho certeza que o eleitor capixaba vai saber reconhecer o seu trabalho. Você foi uma vice-governadora diferente dos outros, né? Você não foi figurativo. Quando todos imaginavam que você ia ser só mais um, você dá aquela chacoalhada e dá a volta por cima. E assumiu o Estado por 2 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes como governador, né? E a preocupação de alguns políticos cacique. O que essa mulher vai fazer se o Renato morrer? Já estava pensando em matar o governador. Entendeu? Coitado. Entendeu? Então, o governador está muito bem de saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Jaqueline, você deu voz às mulheres lá no Palácio Anchieta. Eu lembro da primeira vez que você assumiu, eu estava lá. E as mulheres estavam envolaçadas, né? Não, e só para fazer um comentário, a Jaqueline foi a primeira mulher, né, no nosso período República, né, do Espírito Santo, a assumir o mandato de governador. Exatamente. Porque a primeira foi Luísa Grinaldi, só que foi no período colonial, ainda na colonização do Espírito Santo. E a primeira do Brasil também, a única do Brasil. É motivo de orgulho do nosso estado. O ministro da história, viu? É verdade. Então, assim, Jaqueline, eu queria que você deixasse uma mensagem para os vereadores que participam das câmaras, nossas vereadoras, e também deixasse um recado para aqueles presidentes que ainda não estão filiados à nossa associação. E que você falasse um pouquinho sobre essa sua ligação da vice-governadora Jaqueline com as câmaras. Então, eu quero falar para as Canves. Primeiro, agradecer. As Canves sempre foi uma associação que eu acredito desde o primeiro momento da existência, até porque vocês qualificam o mandato dos vereadores, vocês apoiam a questão dos vereadores, principalmente na questão jurídica. O presidente da Câmara, às vezes, quando ele chega de uma Câmara menor, ele não tem um apoio jurídico, vocês conseguem fazer isso, então é importante que a associação, vocês dão visibilidade ao trabalho dos vereadores. Existe projeto que nós não concluímos ainda, até por falta de condição quando veio a pandemia, que é as cartilhas, né? Para poder para que o vereador replique na sua base, orientando as pessoas, como você falou, é questão de educação sim, mas uma educação que pode ser feita pela própria Câmara, um projeto de educação que a gente vai poder desenvolver mais para frente, através do Instituto, foi importantíssimo, porque reeducar essas crianças e fazer palestra nas escolas, como entidade, como instituto, ensinando o papel do vereador, é onde começa o empoderamento. Então eu quero dizer para todos os vereadores, para todas as vereadoras, os presidentes de câmaras e as nossas presidentes, que vocês têm uma parceira na vice-governadoria, tem um governador parceiro,
que às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas a gente faz aquilo que é possível. E eu acho que a gente consegue avançar mais com mais deputados envolvidos. Geralmente, a maioria dos deputados estaduais, dos federais, eles iniciaram suas carreiras nas câmaras, muitos deles iniciaram na Câmara. Então, é importante valorizar o trabalho do vereador, que é tão mal compreendido, às vezes, pela sociedade. E a gente precisa, de fato, fazer isso com qualificação. Então, quando eu sugeri o projeto Capacitar para Legislar, é porque justamente aquilo que você falou, a mulher vem para se colocar como candidata, mas e agora, o que eu faço? Então, historicamente, as mulheres têm essa dificuldade da gente conseguir entender. O nosso projeto Agenda Mulher pautou muito as mulheres nas câmaras, então a gente conseguiu desenvolver belos projetos e vocês foram sempre nossos parceiros, as Canves. Então eu quero aqui agradecer ao presidente Vaguinho, ao vice-presidente César, ao Sérgio e a Márcia, lá de Rio Novo do Sul, né? Então eu quero agradecer a todos vocês, porque vocês trouxeram qualificação nas Canves, vocês trouxeram palestras importantes, como do Lucas Fonseca, que agora lançou um livro. E eu acho incrível esse apoio que vocês têm, o que nós podemos fazer junto com o Instituto Lucas Fonseca nessa questão da motivação, do que vai me motivar para mudar a vida das pessoas. E governar é isso, é cuidar das pessoas, legislar também é cuidar das pessoas, é cuidar das leis das cidades, é cuidar da finança da cidade, é acompanhar e ajudar o prefeito, é bater na porta dos senadores, é bater na porta dos deputados para pedir emenda para a sua cidade. Eu acho que cada vez mais, qualificando o mandato, as pessoas dão mais crédito à política. Então fica aqui o nosso carinho e os nossos parabéns aos nossos presidentes aí, e a vocês que fazem a coisa acontecer junto aos movimentos sociais. Inclusive, é bom sempre lembrar, né, Jaqueline, que você foi vereadora lá da base, né? E o vereador é o que leva mais pancada, né? Que está lá na base mesmo, direto com o eleitor. Né? O eleitor não conversa, não tem um fácil acesso ao governador, não tem um fácil acesso ao senador. Então, assim, a gente sempre coloca nos debates que, principalmente a grande mídia, né? Quando tem que bater no político, eles começam a bater primeiro no vereador. É o primeiro a levar porrada. Né? Aumentou o salário. Ninguém sabe que o vereador está ali há 16, 17, 20 anos sem ter um reajuste, mas se ele der 10% de reajuste no salário dele, são os primeiros a levar porrada. Na realidade, a gente precisa compreender que existe um papel que não era entendido nem pela população e nem muitas vezes pelo próprio legislador, que está mudando. E a qualificação faz isso. A gente consegue fazer com que as pessoas... A gente consegue ganhar a confiança das pessoas a partir de um bom trabalho. Então, tem vereadores que, de fato, merecem uma reeleição, merecem um cuidado. Sai daqui para Brasília, não para gastar dinheiro público, mas para... Eu vi, por exemplo, esses dias um relato de um vereador que falou assim, eu fiz um investimento de R$ 2.500 para eu fazer a viagem para Brasília e voltar, mas eu trouxe para o meu município mais de 500 mil de emenda. Ou seja, então é um investimento que a Câmara faz de mandar o vereador e ele volta com emenda. Agora, logicamente, todo ordenamento político, jurídico e que nós temos tem seus déficits, tem suas pessoas boas, tem suas pessoas ruins, e o segredo é que a população acompanhe o mandato daqueles que escolherem para ocupar aquela cadeira. Bom, nós teríamos papo aqui para ficar o resto da tarde, o resto do dia. Mas acabou. Conversando com a nossa vice-governadora, né? Mas nós estamos chegando aqui ao final, né? Desse bate-papo agradável, né? Com Jaqueline. Vocês podem ter certeza que vocês vão topar com ela para esse estado afora, que ela vai entrar agora nos próximos dias em campanha, né? Lutando por uma das 10 vagas lá no Congresso Nacional. Vestibular difícil, né? Vestibular complicado, muito complicado, né? Mas a luta continua, né? Vamos partir para a luta para poder garantir esse espaço, não só para as mulheres, né? Porque às vezes a pessoa vai assim, vamos fazer um seminário para discutir a violência contra a mulher, mas só pode ir mulher. Não, tem que ir o homem, porque quem comete a violência geralmente são os homens. Então tem que fazer o seminário com os homens também, né? Participando do evento. Então, Jaqueline, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente aqui nas câmeras está sempre de
de braços abertos para te receber. Já fica o convite para o nosso aniversário de 5 anos, que acontece dia 1º de setembro, um evento que vai ser feito no plenário da Assembleia Legislativa. Falar em Assembleia Legislativa, a gente sempre relata aqui que a campanha vai começar, os presidentes, os vereadores que são candidatos vão para a rua pedir voto, e nós vamos continuar trabalhando os projetos das Canves. Os seminários vão continuar, a capacitação vai continuar, porque a nossa relação ela é institucional, né? E com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, com a Assembleia Legislativa aqui, que a gente agradece muito, né? As Canves têm uma grande gratidão ao presidente Eric Musso, né, que cedeu aquele espaço lá para a gente. Nós temos um espaço naquela Casa de Leis, onde a gente não paga aluguel, não paga água, não paga luz, ainda temos 2 funcionários à disposição das Canves, né, cedido pelo presidente da Assembleia, Eric Musso, e pela a mesa diretora daquela casa. Então, a nossa relação institucional com o governo do Estado, com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, vai continuar nos eventos nossos agora até o final do ano, e a campanha vai seguir normalmente o seu processo. Obrigado pela sua participação. Danilo, algum recado? Sim. Agradecer, Jaqueline, pela sua presença, sua participação, e ressaltar também a importância do seu papel como ser humano, como mulher, né, que você inspira muitas mulheres também, né, a inspiração que vem para que de fato a mulher assuma os seus espaços de poder e não esteja ali no meio político para ser só mais uma figurante, né, não é para entrar só para completar o partido, para bater uma cota, mas que de fato ela trabalhe e lute pelos seus direitos, que ela de fato assume o seu papel, que é o seu papel de liderar. Que ela tenha essa força e essa consciência política também, né? E aproveitar também para agradecer toda a nossa audiência, de vocês que estão nos acompanhando aí de casa, ressaltar a importância que vocês participem, né? Que vocês se inscrevam em nosso canal, segue lá o nosso Instagram, o nosso perfil no Facebook, curte, comenta e compartilha todo o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para que a gente leve mais informação e conteúdo para todos os nossos cidadãos do nosso território capixaba. Então, muito obrigado, Jaqueline. Assim a gente encerra mais um podcast da semana com a nossa querida vice-governadora Jaqueline Moraes. Obrigado. Obrigado.